Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouco sobre maternidade. Mas, Gabriela, como é que você vai falar de maternidade se você não tem filho? Então, mas pra gente ter filho, a gente tem que ter um processo. E por esse processo eu tenho passado e eu gostaria de compartilhar com você esse sonho. Bom, desde pequenininha eu sempre quis ter filho, eu sempre quis engravidar, eu sempre quis ter muitos filhos. Eu já aqui no canal também já falei sobre adoção, vou deixar aqui na descrição também um pouquinho sobre o vídeo de adoção. Mas agora eu quero falar sobre gestação. Qual que é o melhor momento para você, mulher, para você, família, ter o neném? Você sabe? Então, voltando lá, na minha infância, eu sempre quis, sempre sonhei em ser mãe. Cheguei na minha adolescência, fui naquelas consultas no ginecologista, e aí eu descobri que eu tinha o ovário com polimicrocistos. E naquela época, o único tratamento era o quê? Ou era operar, que não era no meu caso, ou era tomar o anticoncepcional. Então eu comecei o tratamento com anticoncepcional e eu tomei mais ou menos uns 10 anos. Eu acredito que tenha sido até mais que 10 anos, acho que foram uns 12 anos mais ou menos que eu tomei anticoncepcional. E acreditava-se que os polimicrocistos iam dissolver e tudo bem, quando eu quisesse engravidar era só suspender. Beleza. Eu sempre sonhei em ser mãe cedo, porque como já era o meu sonho desde criancinha, eu queria realizar esse sonho o quanto antes. Porém, só em 2015 eu conheci o Jackson, que é meu marido, e em 2017 nós casamos. Eu também quero um dia aqui compartilhar toda essa nossa história bem rápido aqui com vocês, que é uma história muito linda. Mas enfim, aí em 2017 nós casamos. Todo marido, minha gente, acreditem, todo marido, quando casa, por ele já engravidava a mulher. Na lua de mel, ali na primeira noite, ele já engravidaria a mulher. E não foi diferente no meu caso, né? Já que eu já queria ter o neném. Mas claro, a gente estava morando numa base missionária, pra quem não sabe, nós somos missionários. E aí a gente tinha casado e a gente morava lá mesmo, dentro da base missionária. E por tudo que a gente vivia, óbvio que não era o momento certo da gente ter um neném. O tempo foi passando, passou um ano de casamento, passou um ano de casamento, a gente já, poxa, já queria, né, ser pai, ser mãe. Começa, gente, dá uma vontade enorme de ser pai e ser mãe. Mas a gente estava vivendo ainda missões integralmente também. E aí o tempo foi passando e Deus começou a falar várias vezes comigo a respeito de maternidade. E não só a maternidade espiritual, né? Você ser mãe de muitas pessoas, de você cuidar de muitas vidas. Mas Deus gerar mesmo, estava chegando o meu momento de gerar o nosso filho. E aí Deus começou a ministrar, a me entregar palavras, né? Pessoas entregando palavras da parte de Deus. E eu sabia porque Deus já havia falado comigo, tá, gente? Não é aquela profetada de só porque a pessoa tá casada tem que engravidar, não. E aí Deus foi falando comigo. E em 2019 a gente fez 2 anos de casado, né? Em outubro de 2019. E aí esse desejo dentro da gente foi assim despertando tão forte, que aí o Jackson falou assim, nossa, tá chegando a nossa hora de ser pai, eu já não aguento mais, a gente precisa ser pai e a gente precisa ser mãe, né? Ele pai, eu mãe. E aí, enfim, no final de 2019, em outubro de 2019 a gente conversou e aí ficou acordado que eu pararia o anticoncepcional no final do ano para engravidar no começo de 2020. Mas, gente, nada é como a gente planeja, porque os sonhos de Deus, os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Ainda que mude os nossos sonhos, ainda que talvez Deus não realize o nosso sonho no momento que a gente quer, os sonhos dele são sempre melhores. Por que eu tô dizendo isso? Em outubro de 2017 a gente combinou que iria engravidar pro final do ano para 2020, né? Final de 2019 para 2020. E aí, em dezembro de 2019, eu parei com anticoncepcional. Só que assim, eu parei, aí eu menstruei, né? E logo em seguida eu tive uma infecção urinária. Pois é. Eu fiquei 7 dias internada, né? Fiquei 7 dias no hospital com uma infecção fortíssima.
E todo mundo sabe que infecção fortíssima, a infecção urinária, pode acabar matando um neném. Então você pode ter um aborto por causa de infecções, enfim. E Gabriela, mas tem muitas mulheres grávidas que têm infecções. Só que, gente, eu já fui internada outra vez com infecção urinária. Então o meu quadro era muito recorrente, eu estava tendo com muita frequência infecções urinárias. Então eu sabia que não era aquele momento para eu engravidar, eu não queria colocar a vida do meu nenenzinho em risco. E aí chegou em dezembro, eu fiquei internada 7 dias, e aí eu falei, não vai ser agora, né, nesse finalzinho do ano pro outro ano que eu vou engravidar, vou esperar tratar, passar um tempo dessa infecção, ver como é que o meu organismo vai voltar a reagir, e aí sim, nós vamos engravidar. Só que, gente, lembrando que os sonhos de Deus são sempre melhores e maiores que os nossos. Pois bem, nós estávamos lá em Pernambuco. Resumindo a nossa história, eu sou do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, Pati do Alferes. Jackson é lá de Guarapari, Espírito Santo. Nós nos conhecemos em Goiás, nós casamos em Goiás e fomos para Pernambuco, Petrolina, Pernambuco. Então, nesse momento de 2019, a gente estava morando em Pernambuco. E aí Deus mudou a nossa vida. Assim, do dia pra noite, Deus nos direcionou, né? Na verdade, Deus já estava falando com a gente, mas a gente ainda não estava entendendo o tempo de ir embora. Enfim, no final do ano de 2019, o Senhor nos direcionou para estar aqui em Pati do Alferes, Rio de Janeiro. Pois é, quando a gente planejou só ir para a África depois de Pernambuco, o nosso desejo era só ir embora para a África. Deus nos trouxe para Pati do Alferes. E aí nós viemos, e assim, a gente ia começar a trabalhar novamente, né? Depois de eu estava 3 anos sem trabalhar secularmente, que a gente fala, sem carteira assinada, sem nada. A gente vivia integralmente como missionários. Então, assim, Jackson já estava há mais de 5 anos fora do mercado de trabalho. Eu já tinha 3 anos que eu não vivia, né, mais trabalhando assim de carteira assinada, exercendo a minha profissão. E aí, pra gente mudar de cidade, foi assim, foram muitos gastos, foram coisas que a gente não estava esperando. E então, a gente trouxe assim, bem, quase nada lá de Petrolina, e aí teve a mudança, enfim. Então, pra gente já começar a começar já a engravidar, né, pra ter um neném no começo do ano de 2020, já ia ficar muito complicado. Uma porque, lembra? Eu tinha tido infecção em dezembro. Em janeiro a gente já chegou aqui. Não sei se foi no meio de janeiro ou na segunda semana de janeiro que a gente chegou aqui em Pati. E aí, mais uma vez, né, os nossos sonhos foram adiados. Chorei muito, porque eu já estava, assim, ansiosa para ser mãe. Eu tava com muita expectativa, sabe? Eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso, eu comia pensando nisso. E foi muito difícil, mas Deus me deu uma palavra. E no ano de 2019, um pouco antes de outubro, quando a gente tinha decidido engravidar. E aí eu guardei essa palavra no meu coração e sim, eu chorei, eu fiquei muito triste porque eu não entendia o que Deus queria, sabe? Eu queria tanto ser mãe, eu já era casada, né? Então assim, o problema do marido não tinha falta do marido. A gente se dava super bem, o nosso casamento estava maravilhoso. E aí eu chorei. E entreguei pra Deus, falei, amém, Deus. O Senhor não quer agora? Amém. E aí, gente, todo mundo sabe que o ano de 2020, né, Deus deu uma sacudida em todo mundo. E o que aconteceu? A pandemia. Pois bem, veio a pandemia e aí eu e Jackson ficamos assim, e agora? Como vai ser? A gente vai tentar engravidar no meio do ano? A gente vai tentar engravidar só pro ano que vem? E aí a gente adiou esse ano de tentar engravidar. Pois tentar não, né, gente? Que isso eu quero falar também no próximo vídeo, porque eu não gosto desse termo tentar. Mas é porque é o primeiro que a gente pensa na hora de falar que vai engravidar. E aí eu comecei a cuidar de mim. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que não se alimentava muito bem. Eu não me alimentava muito bem, eu não gostava muito de verdura, de legume. Eu gostava de comer arroz, feijão, batata e carne. E só. E amo fruta.
Então, assim, a coisa mais saudável que eu comia era fruta. E aí eu entendi que para eu ser mãe, né, para o meu corpo, para uma mudança tão brusca no nosso corpo, eu precisava melhorar a minha alimentação. Eu precisava cuidar do meu corpo, eu precisava cuidar da minha mente. E aí eu comecei a mudar a minha alimentação. E esses dias agora eu comecei a fazer exercício físico, Pilates, que a minha irmã ela tem um estúdio de Pilates, ela é instrutora. Estúdio Vida Pilates, é um estúdio maravilhoso. E aí eu comecei a fazer o Pilates, foi semana passada. E resolvi que nesse tempo eu deveria cuidar de mim. Então assim, fui na ginecologista, já fiz vários exames, vou fazer mais alguns exames agora, depois tem que tomar, né, as vitaminas com ácido fólico, enfim. O que eu quero dizer com isso tudo, contando a minha história? Talvez você fique se perguntando, mas, poxa, quando vai ser o momento de engravidar? Talvez a solteira se pergunte, poxa, eu não tenho nenhum marido, como é que eu vou engravidar? Eu quero te dizer que todas as coisas, tudo tem um tempo, sabe? Tudo tem um tempo determinado. Deus determinou um tempo para todas as coisas. E viver debaixo do tempo de Deus não é fácil, mas com toda a certeza do mundo, é a coisa mais maravilhosa que existe, sabe? Eu, Gabriela, acredito muito numa família, no casamento. Então, o meu conselho para você que quer ser mãe, tenha um casamento. Seja mãe dentro de um casamento onde um pai, um marido vai dar um suporte, onde vai ter alguém que vai te ajudar, que vai cuidar do seu filho, né? Que vai ter um pai presente. Isso faz toda a diferença, gente. A gente tem visto uma geração sem pai, uma geração onde a mãe e o pai não cuidam dos seus filhos, uma geração órfã de pais vivos. E eu acredito, sim, eu não quero isso para minha família, eu não queria isso, né, para os meus filhos. Então eu acredito muito que o primeiro passo é você estar casada, sabe? Para mim, o primeiro passo para você, quero ser mãe, esteja casada. Mas não case, gente, para ser mãe, viu? Não case só para arrumar um filho, pelo amor de Deus. Beleza? Então, meu primeiro passo é esteja casada. E o segundo passo, Gabriela, como é que eu sei que chegou a minha hora de ser mãe? Bom, gente, a situação financeira importa? Importa. Por quê? Porque, gente, criança gasta muita fralda, criança, dependendo da criança, né, da forma que foi a mãe, às vezes não consegue gerar o leite. Acontece várias coisinhas assim que a gente sabe, por mais que a mãe queira, por mais que a mãe deseje, às vezes ela não dá, né, a criança não pega, enfim. Então tem leite, tem fralda, tem roupinha. Criança gasta, gente. Então, sim, é importante, sabe, ter alguma renda fixa, ter algum dinheiro. Deus supre, né? Deus, eu tenho certeza que Deus supriria quando eu estava vivendo integralmente missões. Eu tenho certeza disso porque o Senhor nunca nos deixou faltar nada, né? E a gente não tinha uma renda muito fixa. Mas hoje, se você trabalha, se o seu esposo trabalha, sabe, vai poupando, vai reservando um dinheirinho, vai se programando. A palavra é essa, planejamento, programação. Se planeje, se programe, porque eu acho isso muito, muito importante, tá bom? E, gente, esses tópicos não é necessariamente nessa ordem em si, beleza? O terceiro ponto que eu acho muito, muito importante é Deus tem direcionado vocês para esse tempo, porque, gente, eu creio muito que Deus nos direciona. Óbvio, você e o seu marido que vão escolher. E isso já é um quarto ponto que eu quero falar, mas eu acredito que Deus nos direciona, sabe? Eu vivo assim, o Senhor ele me direciona para todos os passos, para todas as decisões. Eu tenho o costume de perguntar para Deus, Deus, é isso para esse momento? Eu devo fazer isso? Espírito Santo, me mostra. Então peça a Deus uma palavra, uma confirmação no seu coração, um sonho, uma visão, enfim. Peça para Deus te mostrar se esse é o caminho, se esse é o tempo para você ter um neném. O quarto ponto muito importante é que você e o seu marido, ou você, marido, e sua esposa, queiram ter um neném nesse tempo. Por quê, gente? O que tem de gente, tem de mulher tentando engravidar quando o marido não quer. Isso dá separação,
isso dá desgaste emocional. Você tem que perceber o tempo do seu casamento. Se você tá num tempo de muita briga, num tempo em que vocês dois não estão falando a mesma língua, arrumar um filho não vai te aproximar do seu marido, sabe? Pode acabar gerando mais problemas. Então eu acredito sim que quando um filho vem, quando um casamento está bom, quando um casamento está alinhado, quando um casamento está, firmado em Deus, eu acredito sim que um filho une o casal. Mas você ter filho para aproximar, para envolver o seu marido novamente, isso é furada, tá? Isso não dá certo. Eu já ouvi muita gente falando. E gente, a gente conhece, né? Casou, teve filho, separou. Então, assim, você e seu marido, ou você e sua esposa, precisam estar de acordo, tá bom? Isso é muito importante. E quando eu descobri que chegou a minha hora, gente, o nosso corpo fala. Eu tenho 29 anos. Por mim, eu seria já mãe de uma criança de 9 anos. Eu teria tido filho, acho que com 20 anos, se eu fosse casada, né? Se eu tivesse sido casada cedo. Mas o Senhor é maravilhoso e me deu meu esposo há 3 anos, né? Então eu não posso reclamar. Não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito que o Senhor planejou pra mim. Então eu já tenho 29 anos e o meu corpo, ele falou pra mim: você está pronta. Gente, óbvio, eu não tô pronta pra tudo. Eu não sei muita coisa que me aguarda, né, quando eu engravidar. Só que parece que liga uma chave dentro de você, o seu corpo, o seu espírito, a sua alma fala assim: chegou o seu tempo de ser mãe. Eu não sei explicar, eu sei que eu senti. Eu já vi algumas pessoas compartilhando isso também. Algumas pessoas, gente, não dá nem tempo, né, de sentir, já descobre que tá grávida. Mas também eu entendo que isso é um plano de Deus também para cada pessoa. Mas Deus sabe que eu sou muito assim, né, organizadinha. Então talvez se as coisas fossem um pouquinho mais assim, eu poderia desesperar um pouco. E é isso. Eu acho que a gente sente, a gente percebe, a gente precisa ouvir a Deus. A gente precisa conversar muito com o nosso marido ou o marido com a sua esposa. Gente, é muito importante o diálogo nessa fase. Eu gosto muito de ouvir o que o Jackson pensa. Eu gosto muito de entender como ele quer, sabe, passar essa gestação, o que ele pensa para os nossos filhos. E é isso, eu ainda estou me programando para engravidar. Eu estou me preparando, mas eu entendi, gente, que é um processo, né? Eu posso querer engravidar e essa noite mesmo eu engravidar, nesse mesmo dia. Mas também existem pessoas que têm um processo, tem pessoas que engravidam e demoram 1 ano, 2 anos para conseguir engravidar. Tem pessoas que nem planejou, já engravida. Tem pessoas que planejou 1 mês, no outro mês tá engravidando. Então, para tudo na nossa vida existe um tempo, para tudo existe um processo. Só que eu tenho entendido, colocado no meu coração, que eu não devo ficar ansiosa, sabe? Que eu devo curtir cada etapa do processo, que eu devo aproveitar cada tempo, cada momento que o Senhor tem me dado. E é isso que eu queria compartilhar com você, sabe? Que você descubra o seu momento de ter um neném, que você como família, como casal, entenda qual é esse melhor momento. Calma aí que o moço do mercado chegou. Voltei, gente, o moço do mercado. O moço do mercado veio entregar nossas compras. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo trouxe alguma informação importante pra você, trouxe um refrigério, trouxe tranquilidade ao seu coração, curte aí, dá um like pra gente, isso é muito importante. Comenta aqui quando você descobriu, como você descobriu que era o momento certo de engravidar, ou de ter um neném, né, pros papais de plantão também, ou pros futuros papais. E eu quero compartilhar aqui com vocês, gente, um pouquinho desse meu sonho, desse processo que eu tenho vivido em Deus, um processo no meu casamento. E é isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!